Estende suas mãos para o pastor. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui essa noite e cremos que o Senhor ainda tem algo especial para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha nos alimentar com a Tua palavra, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio, nos dando entendimento, nos dando clareza daquilo que o Senhor tem para nós, papai. Porque esse é um momento muito especial, é o momento do Senhor falar conosco, Pai. Usa o Teu servo, Senhor, de maneira poderosa, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nossos irmãos, muitos irmãos foram lá para o acampamento, né, da igreja, estão lá. Pela manhã eu fui para lá, fiquei lá até agora no final da tarde, no acampamento. Mesmo com muita chuva, os irmãos me surpreenderam, tiveram muita coragem e apareceram lá, né? Então foram mais irmãos lá para o acampamento do que eu esperava que fosse. E isso é muito bom, porque agora o pastor Reginaldo está fazendo o culto lá, né? Ele que vai fazer o culto lá, e nós optamos por estar aqui com os irmãos. E amanhã o Alex vai estar ministrando lá pela manhã, que é no encerramento, e aí nós vamos para lá também logo cedo para o encerramento lá do acampamento dos jovens, que é o acampamento nessa época de carnaval. E hoje é o primeiro domingo, né? De janeiro, fevereiro, de março, né? É o primeiro domingo de março hoje, não é? Né? Dia 3 de março. Primeiro domingo de março. E a gente muda o nosso tema. Nós estávamos agora no mês de fevereiro com o tema riquezas maiores, né? No versículo tema de não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumuleis para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o seu coração. Nesse mês, nós vamos estar com o tema riquezas maiores, né? Riquezas maiores. Não, na verdade, eu li o texto de riquezas maiores, que é o Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões roubam e furtam. Não acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem corroem, né? E onde os ladrões arrombam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É o tema desse mês. Esses são os versículos, dos 2 versículos, temas desse mês, né? No mês passado, que era plantar e colher, né? Plantar e colher, eu que confundi tudo aqui. O mês passado foi plantar e colher. Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 6, que eu acho que a gente vai ficar baseado nessa porção da Bíblia. Capítulo 6, versículo 19 e 20. E a gente vai lendo esse texto conforme nós vamos entendendo o que Deus tem para nós, né? Como no mês passado nós falamos de plantar e colher, e nesse mês nós vamos falar de riquezas maiores, né? Nós nos baseamos na palavra de Deus para que a gente possa olhar sobre as finanças, ter um olhar sobre a finança, ter uma nova visão sobre as finanças, né? Na verdade, a gente já vem falando isso desde janeiro, vem falando de finanças, mas de uma outra maneira, de uma maneira que a gente possa entender a importância verdadeira disso para nós, para a nossa vida, e o quanto Deus também se preocupa com essa área da nossa vida, né? Deus, ele entende que as finanças têm uma posição importante em nossa vida, a ponto da Bíblia, não sei se você sabe, ela trata mais de finanças do que do amor, por exemplo, mais de finanças do que de amor. Tem mais assuntos sobre finanças do que amor. A gente acha que a Bíblia é um livro que fala muito de amor, mas na verdade ela fala muito de finanças. E isso porque Deus percebe, Deus sabe, Deus entende que esse assunto sobre finanças tem um valor muito grande para nós, né? Tem um valor muito grande. As riquezas, elas constituem para nós, sejamos ricos ou pobres, a tentação. É isso que é
são riquezas para nós. As riquezas, a prosperidade, ela se torna em nossa vida, ela se torna um instrumento de tentação para nós. Então o diabo ele pode usar esse instrumento, que são as riquezas, mas Deus também usa esse instrumento em nossa vida, que são as riquezas, a prosperidade, mas nós, sejamos pobres ou não, todos nós temos dificuldade em lidar com finanças. Todos nós, sendo pobre ou rico, tendo ou não tendo, as finanças elas agem na nossa vida, elas mudam o nosso humor, é ou não é? Muda o nosso humor, principalmente o homem. Homem que tem que sustentar a casa, e tem aquele negócio na cabeça, eu tenho que sustentar a casa. O dia que ele perde o trabalho, o dia que ele está sem dinheiro, sem finanças, ele fica transtornado, né? Fica triste, abatido, nada tem valor para o homem. Mas quando o homem está trabalhando e consegue conquistar seu dinheiro, ele está bem, está feliz, contente, e tudo bem, vai tudo bem. Então, essa parte de finanças, ela ataca nosso humor, ela mexe com o nosso humor, ela mexe com a nossa vida espiritual, de várias maneiras, né? Podemos imaginar aqui de várias maneiras. Se você está aí com dificuldades financeiras, eu não sei qual é a tua posição, mas se você está com dificuldades financeiras, você se derrama na presença de Deus, você busca a Deus, você vai em todo culto, você ora, clama a Deus por saída. Quem já não clamou a Deus por saída? Quem já não clamou a Deus dizendo, olha, preciso pagar a conta lá, tal data, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu estou perdido, né? E o Senhor muitas vezes vem com socorro bem na hora da tribulação, bem no momento certo. Eu já tive várias experiências assim. Deus ele é muito bom nisso. Deus ele é muito bom em nos socorrer quando nós estamos em dificuldades, principalmente em dificuldades financeiras, até porque é a forma que Deus tem de trabalhar em nossa vida, de nos ensinar algo. Na verdade, quando eu falo que Deus fala muito sobre riquezas na Bíblia, Ele fala muito sobre riquezas na Bíblia, porque Ele quer nos ensinar algo que é além das riquezas. As riquezas de Deus são riquezas maiores. Deus está preocupado com riquezas maiores, mas Ele usa as riquezas desse mundo para nos ensinar sobre essas riquezas maiores. Então, ainda que as riquezas se constituam uma tentação, tanto para pobre quanto para os ricos, aprender sobre o que a palavra de Deus nos fala sobre as finanças, nos coloca em uma condição melhor em nossa vida. Porque o entendimento das coisas de Deus traz paz. O entendimento do que Deus pode fazer em nossa vida traz paz no coração. Traz paz no coração. E por isso que nós queremos ver, através da Bíblia, como transformar essa visão sobre esse assunto, que ele é tão importante para nós. Como mudar a nossa visão, para que entendendo a visão de Deus para a nossa vida financeira, nós possamos ter paz. Paz. É isso que nós queremos. É isso que Deus tem nos ensinado. Então, para poder entender isso, nós escolhemos esse texto aqui de Mateus 6, que vai, na verdade, do versículo 19 até o versículo 34, que é uma porção só, e que a gente pode entender. Mas Jesus, ele vem desde o capítulo 5, lá com as bem-aventuranças. Então você imagina que Jesus, ele se coloca ali na montanha ali e começa a ensinar aquele povo que está ao seu redor. E ele começa no capítulo 5 a falar sobre as bem-aventuranças e depois começa a ensinar os seus discípulos sobre as leis de Moisés e fala lá sobre a lei da resistência, o adultério, os votos, sobre assassinato, sobre a lei da reconciliação. E depois, no final do versículo do capítulo 5, Jesus está ensinando eles sobre o amor, né? Sobre o amor, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele fala, não é bem assim, você tem que amar o teu inimigo, né? E ele vem falando sobre o assunto amor. Depois, no capítulo 6, ele começa a falar sobre as esmolas, sobre como nós devemos fazer as nossas doações, as nossas esmolas, como que isso deve acontecer. Mais para frente ele começa a falar sobre a oração. Ele fala, olha, ora assim, tem um modelo de oração, Pai nosso que estás no céu, santificado. E ele fala sobre oração, ele fala sobre oração sincera, que é aquela que você se fecha no quarto e clama ao teu Pai que está no céu, e o teu Pai que está no céu, ele te ouve, ele garante, ele te ouve. E aí ele vai ensinando sobre o jejum também, e fala sobre o jejum,
que o jejum é importante para nós, é a relação do jejum para conosco, e como jejuar, sendo importante o jejum em nossa vida, nós precisamos praticar, e essas são práticas espirituais. Práticas e ações espirituais, né? São disciplinas espirituais. Então Jesus primeiro trata da lei, depois ele trata do amor, depois ele vem tratando de disciplinas espirituais, e é interessante que de repente ele começa a falar sobre finanças. No capítulo 6, versículo 19, ali ele começa a falar sobre finanças, depois de ter falado sobre a lei dos profetas, depois de ter falado sobre todas as disciplinas espirituais importantes para nós, ele vem e trata do assunto finanças. E nós precisamos entender o contexto, porque Jesus estava no Monte das Oliveiras, pregando para os seus discípulos, pregando para aquela multidão, e naquela multidão não haviam homens ricos, né? Jesus não era seguido pelos homens ricos daquele tempo, ele era seguido pelas pessoas que eram mais simples, mais comuns. Os seus próprios discípulos, eles eram trabalhadores, os seus seguidores estavam ali e eram na sua maioria pessoas simples, né? Que tinham ensinos, que tinham um estudo básico, que eles entendiam das coisas da vida, e Jesus usa muito isso em suas parábolas para mostrar para eles, e aí a gente tenta entender, então, por que Jesus fala sobre o acúmulo de tesouros sobre a terra, né? E ele fala, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões cavam, se aquelas pessoas não tinham esse tesouro, se aquelas pessoas não tinham, não eram pessoas cheias de posse. E aí você fala assim, por que Jesus, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, Jesus ter falado sobre isso, em uma caminhada de assuntos importantes e uma disciplina espiritual, ele já introduz o assunto finanças. Já é algo inusitado. Segundo, nós vemos ele falando isso para pessoas que não tinham posses. Ele estava dizendo isso para pessoas que eram extremamente simples, que estavam ali ouvindo o que ele tinha a dizer, né? Ouvindo o que ele tinha a dizer. Mas certamente, e a gente pode entender que ele dizia isso, principalmente porque os religiosos daquela época, assim como eles distorceram a lei de Moisés, assim como eles distorceram todas as coisas que Jesus vem no decorrer do Sermão da Montanha, refazendo tudo aquilo que foi ensinado errado, ele vem refazendo o ensino que foi dado errado pelos religiosos daquela época. Quando ele chega nesse assunto, ele também está fazendo um reparo na ideia sobre finanças, que aqueles oficiais da igreja, ou que aqueles religiosos de então, eles estavam ensinando ao povo. Então Jesus ele está realinhando esse pensamento com aqueles homens sobre as finanças. Porque aqueles homens, os religiosos, eles ensinavam as pessoas assim, parece meio com hoje, né? Que a gente pode sim servir a Deus e servir as finanças. Que a gente sim pode lutar e viver para conquistar e ter e obter, e quanto mais a gente obter, mais a gente é abençoado por Deus, né? E que nós não podemos ficar pobre, que nós... Olha, o ensino não era diferente, para você ter uma ideia, do que nós vemos em muitas igrejas hoje, sobre igrejas que só falam sobre finanças. A intenção deles qual era? A intenção daqueles religiosos era ficar rico. Eles usavam da religião para que eles ficassem ricos, para que a classe religiosa ficasse rica, para que aqueles homens se tornassem ricos. Eles não estavam preocupados com a nação. E aí Jesus ele vem para corrigir esse pensamento, para corrigir essa ideia, e aí ele começa a ensinar aqueles homens sobre finanças, para que eles pudessem ter um outro entendimento sobre isso. E aí nós temos, nesse texto, duas perguntas importantes para nós, que nós podemos aprender com ela, com Jesus. São dois questionamentos importantes, um que vai do versículo 19 ao 24, que nós podemos ler agora, que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e aonde o ladrão escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouro no céu, onde nem traça e nem ferrugem corrói, aonde ladrões não escavam e não roubam.
porque onde há o teu tesouro, aí também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de obedecer a um e amar, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, em alguma versão aí, e a mamão, né? Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou em algumas versões, a mamão. E aqui nós temos 3 bloquinhos importantes que estão interligados e que fazem essa pergunta para nós. Quem é o seu Deus? Esses 3 bloquinhos que nós vemos aqui, ele fala exatamente disso. Quem é o seu Deus? Primeiro, Jesus ele faz uma comparação entre as coisas da terra e as coisas do céu. Depois ele faz uma comparação entre os olhos bons e os olhos ruins. E depois ele faz outra comparação entre Deus e as riquezas, ou entre Deus e mamão. Então nós vemos aí uma dialética, né? Ele vai falando de coisas que parecem totalmente diferentes uma da outra, mas que na verdade uma está interligada à outra, porque todas elas fazem a mesma pergunta para nós: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Primeiro, na dialética céu e terra, tem um questionamento que diz assim: onde você quer ter o seu tesouro? Por isso que a pergunta maior quem é o seu Deus? Onde você quer ter o teu tesouro? Né? Jesus, ele não está proibindo nesse texto a gente de ter bens, poupança, investimento. Ele não proíbe a gente de ter posses, não é isso. O que Jesus está nos ensinando e nos proibindo, na verdade, é de acúmulos de riquezas, quando o objetivo está em si mesmo, em ter mais, em ter, e o único objetivo é em ter. Não é como você se preparando para comprar uma casa, ou se preparando para ter um objetivo maior, casar ou estudar, ou se prevenindo para fazer com um objetivo, juntando dinheiro para um objetivo. Mas só juntar por juntar, ter por ter, para ter mais. E Jesus proíbe isso. Ele diz: não, vocês não devem, em hipótese nenhuma, acumular riquezas simplesmente por acumular riquezas. No verso 1 nós vemos Jesus dizer que na terra tudo é transitório, tudo passa, né? E uma hora você tem e outra hora você não tem mais. Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões cavam e roubam, né? Cavam e roubam. Para você entender nessa época o que Jesus está falando, porque para você pode não ter sentido o que ele está falando, porque um tesouro que pode ser enferrujado, um tesouro que pode ser roubado, um tesouro que a traça pode comer, entender como que funcionavam as coisas naquela época. Hoje o teu tesouro, né, está onde? No dinheiro guardado aonde? No banco, não é assim? Na verdade você não tem nada, você só tem números, créditos, não é verdade? Você tem crédito, trabalha, no fim do mês entra um número lá de crédito na tua conta e você vai usando aqueles números, ou seja, você não tem nada, né? Você só tem crédito. Naquela época não havia esse tipo de coisa, não tinha banco. Então o tesouro que as pessoas tinham, elas guardavam com elas. E quais eram os tesouros que aquelas pessoas tinham? O tesouro que elas tinham era constituído principalmente em roupas. Roupas para eles eram tesouro. As roupas que eles tinham, brilhante, roupas tingidas de vermelho e azul, eram roupas caríssimas. Tinham roupas que eram feitas com fios de ouro, caríssimas. Então eles compravam roupas, guardavam roupas e vendiam roupas como negócio, entendeu? Poupança era transformado em roupa. Então a gente precisa entender que a roupa, a traça, corrói, come, né? Que a traça come. Lá em casa, você já tem traça em casa, lá na sua casa ou não? Não, em casa tem. A traça é uma mariposinha pequenininha assim, você nem percebe.
ela está voando ali, você nem se incomoda com ela, porque ela é tão bobinha, ela fica voando ali, mas de repente ela para e ela vira uma larvinha, aquela larvinha pega um monte de cabelinho no chão e poeira, faz um casulinho que parece um grão de arroz assim, e aquela larvinha vai andando assim, ó, pela parede, é aqueles bichinhos lá, aquilo lá é traça. Se aquilo pegar tua roupa, meu amado, se aquilo pegar tua roupa, fura tudo. Eu tenho umas camisas de algodão que eu uso para andar, né? Camiseta, né? Que fala de algodão, né, Dé? E as minhas camisetas de algodão começou a aparecer tudo furada. E eu vejo essas mariposinhas lá andando. Eu falei, André, é traça, eu tenho certeza que é traça. Vamos limpar esse guarda-roupa aí, tirar tudo e vamos ver a traça que está aí, que está furando tudo minhas camisetas, né? E em casa vive cheio. Então agora a gente vê aquela traça, aquela mariposinha, a gente já nela, que é para ela não virar lagartinha para comer as roupas. Roupa hoje não é nada, né? Não é tão caro assim. Mas naquela época era o tesouro que as pessoas tinham. A forma de guardar dinheiro era comprar roupa e guardar essa roupa. Não é muito diferente do nosso tempo, você lembra? Hoje celular qualquer um tem e joga fora, né? Celular a gente joga fora. Tem gente que troca de número toda semana, a gente joga fora. Mas há poucos anos, não sei quanto, há uns 10 anos, quanto custava um aparelho de telefone, lembra? Você ou comprava um carro ou comprava uma linha de telefone na Telesp, na telefone. Não era assim, você lembra? Uma linha telefônica, ter um telefone custava mais do que ter um carro, às vezes. Tinha gente que negociava telefone com terreno. Quem lembra disso? Hoje isso aqui não serve para nada. Vale o quê? Nada. Você vai lá, compra um chip, pronto, já tem a linha. Custou quanto o chip? R$10. Não é verdade? Perdeu o valor. Mas naquela época as pessoas faziam o quê? Aí eu vou investir. Compra a linha de telefone para investir, guardar e vender, né? Então, aquela época de Jesus, roupa era uma coisa que era de valor e que eles guardavam em casa, que eram suas riquezas. E a traça, muitas vezes na época já existia, ela ia lá e comia aquela roupa, e aquela roupa perdia o valor por causa dos furos, dos remendos, né? Da própria velhice da roupa. Então, eles acabavam perdendo dinheiro com isso. A ferrugem que corroía, era porque eles guardavam também em espécie, né, em prata e ouro, né? Eles guardavam não só prata e ouro, mas tinham objetos de metal precioso que eles guardavam, e aquilo se desgastava, e o que se não se desgastava, o ladrão vinha, e aqui Jesus fala, escavava e roubava. Escavava porque a casa deles era de barro, paredes de barro, e aí o ladrão era fácil, ele ia lá, cavava a parede, fazia um buraco, e roubava. Ele sabia onde ficava o teu quarto, o quarto é aqui. Ele ia lá, fazia um buraco na casa e roubava o teu tesouro, tua roupa ou tuas joias, né? No caso, suas moedas e tudo mais, que você guardava ali como objetos de valor. Então, era isso que Jesus estava falando. Tudo que eles tinham de valor passava, era algo que acabava, era algo que deixaria de existir em algum momento, porque era transitório, as coisas passam, uma hora você tem dinheiro, outra hora você não tem mais, uma hora você tem e te roubaram, outra hora você tem em dobro, e são coisas transitórias, né? A ferrugem consome, a traça corrói, o ladrão rouba, e Jesus mostra isso claramente no verso 19 e 20, mas no 20 ele fala algo especial, ele fala assim, mas juntai para vós outros tesouros no céu, aonde a traça e nem ferrugem corrói, aonde ladrão não escava e nem rouba. Então, mas Jesus, juntai para vós outros tesouros no céu. Então não são os mesmos tesouros que nós temos para nós como tesouros, né? Não são os mesmos tesouros. Jesus apresenta um outro tesouro no céu, em contraste com o tesouro que temos aqui na terra. E ele destaca assim, outros tesouros no céu. Por quê? Por que no céu? Versículo 21 diz, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E Jesus está interessado em quê? No teu coração. Mas ele sabe que o coração tem uma íntima relação com o seu tesouro. Jesus, ele não é bobo, ele sabe que o coração das pessoas está intimamente ligado ao tesouro que essa pessoa tem. E se ela tem o tesouro, ela age de um jeito, e se ela perde o tesouro, ela age de outro.
que a perca do tesouro, o acúmulo de tesouro, muda o humor, muda o pensamento, muda o caráter muitas vezes. Muda não, né? Revela, não é verdade? A pessoa, ela se revela, na verdade ela já tem um caráter ruim, é só você dar dinheiro para ela e ela vai mostrar quem ela realmente é, porque aí então ela está cheia de dinheiro, ela mostra o seu verdadeiro caráter. Tem pessoas que têm posses, mas não mudam, continuam sendo a mesma pessoa, com todas as pessoas. Agora tem pessoas que não podem ter um pouquinho, que já trata todo mundo com arrogância, que fica insensível à dor do outro, que fica insensível às dificuldades do outro, porque é isso, a ganância, ela torna a nossa vida, ela faz a nossa vida algo insensível, algo mexe no nosso sentimento, Então, não é a ideia de que a caridade aqui é feita lá no céu, outros tesouros no céu, não é que você, fazendo caridade aqui na terra, você vai alcançar o céu. Não é isso. Então a gente vai fazer caridade aqui na terra para alcançar a salvação lá no céu. Não, porque a salvação ela é de graça. Jesus já nos deu a salvação, independente da gente fazer alguma coisa ou não. Isso chama-se graça. A palavra de Deus diz que basta nós aceitarmos a Jesus em nosso coração, confessar Ele com a nossa boca, e Ele nos recebe na glória, Ele nos recebe. Estamos vivendo na época da graça, e a época da graça é isso. É se entregar a Deus, é se sujeitar a Deus, e pronto, nós somos de Deus. Mas, mesmo sendo de Deus, nós precisamos, e Jesus nos ensina, em várias maneiras, acumular tesouros no céu. Então dá para acumular tesouro no céu. Mas que tesouro? Ele fala, outros tesouros. Não é ouro, prata, não é roupa, não é dinheiro. Eu me lembro quando eu era criança, e tinham pregações muito bonitas, né? E não há problema com isso, pelo amor de Deus, não estou aqui desfazendo nada, mas pregações, porque lá em Apocalipse diz que lá no céu o mar é de cristal, né? As ruas são de tijolos de ouro, né? São de ouro, ruas de ouro, mar de cristal. Então, quando a gente era criança, a gente ouvia a pregação de pastores falando, se você é pobre aqui no céu, você vai ser rico, porque lá vai ter ruas de ouro. E quando a Bíblia fala que as ruas lá são de ouro, está dizendo que os nossos valores para Deus não são nada. Os valores que nós temos, ai Senhor, eu preciso de dinheiro, ai Senhor, para Deus isso não é nada. O valor para Deus é outro. Os valores do céu são outros. As riquezas no céu são diferentes das riquezas da terra. Não é ouro e prata que é riqueza, que é tesouro no céu. Juntar outros tesouros no céu, quando Jesus fala assim, ele está tratando de valores maiores. Ele está falando de novos valores, de coisas que levamos conosco além dessa vida. Esses são os tesouros que nós temos que acumular no céu. Coisas que vão com a gente depois do túmulo. O dinheiro vai com a gente depois do túmulo? O ouro vai com a gente depois do túmulo? Mas nem o dente de ouro vai, não é? Não vai. Roupa vai com a gente depois do túmulo? Não vai. Quais são os tesouros que nós temos aqui que vão com a gente lá além do túmulo? Difícil. Eu vou dar uma ideia. Amor, carinho, atenção dada, ajuda dada, discipulado, interesse pelo outro, coisas que afetam o outro, coisas que nos afetam também. Lembra outro dia que eu falando sobre finanças, eu disse assim, que a Bíblia nos ensina a usar o dinheiro para conquistar amigos? Que lá no céu nós vamos chegar e aí a pessoa vai falar, você falou de Jesus para mim, lembra que eu estava apertado e você me ajudou? Ah, rapaz, vem cá, nós somos amigos. Eu aceitei Jesus porque você falou de Jesus para mim, você investiu no reino de Deus e alcançou a minha vida. Você entendeu o que é tesouro maior? Você entendeu o que é tesouro maior? Tesouro maior é aquilo que a gente leva aqui da terra lá para o céu. Esses são os tesouros que Jesus está dizendo que nós temos que acumular. Que a nossa atenção deve estar em acumular os tesouros que são relevantes para nós lá no céu. Porque aqui o tempo passa, você morre. Mas o céu é eterno, nós vamos estar lá por toda a eternidade. Então o que tem mais valor? O que nós temos aqui ou o que nós temos lá? O que nós temos lá
É isso que Jesus está falando. As coisas do céu, elas têm mais valor para nós. Então esses valores que estão acima dos valores humanos da terra, humanos não, da terra, que é o amor, o carinho, a atenção dada, o discipulado, o olho no olho, o interesse um pelo outro, as coisas que afetam a gente mutuamente, né? Nós temos que nos lembrar que essas coisas, elas não passam depois da morte. A maioria das pessoas tem ideia que você está aqui é que nem um jogo de videogame. Você está aqui fazendo todas as coisas e quando você morre vai blu, 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 zera. E aí você nasce lá no céu, blu, 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 zerado, sem memória, você não lembra de nada, você não sabe de nada, você não está nem aí para nada, você começa do zero. Não começa nada do zero. Você não faz blu, 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 blu. Paulo fala, você fecha os olhos aqui, abre diante de Jesus lá, e você vai falar assim, bem que o pastor Júnior tinha razão, porque você vai lembrar de cada palavra que eu te disse. Você vai entrar lá no céu, espero que você entre no céu, você vai entrar no céu, e quando você entrar no céu, vão estar lá quem? As pessoas que você conheceu. Nós vamos encontrar o Daniel, que tocava teclado aqui, quando a gente chegar lá, ele vai estar lá, e aí, pastor, tudo bem? E aí, como que você está? Beleza, beleza, meu irmão, que bênção, você aqui, que bom. Como que é aqui? Você chegou antes? Como que estão as coisas aqui? E aí ele vai falar, eu sei como que é. Você lembra quando você me ensinava? Você lembra o que você fez pelo Daniel? Não sei se você lembra o que você fez pelo Daniel, mas é o que você fez pelo Daniel, que já está lá no céu, que é o tesouro que você depositou lá no céu. O Daniel é um tesouro plantado no céu por muita gente aqui dessa igreja. Quem conhece o Daniel talvez saiba o que estou falando. Você consegue entender isso? O Tite, quem lembra do Tite? O Tite, né? O Tite está lá no céu, a gente vai chegar lá, vai encontrar o Tite no céu. Ih, Tite, beleza, beleza. E aí a gente vai falar com ele, e ele vai falar o que para nós? Você lembra, rapaz? Eu estava vendo uma foto, acho que você postou, né? Que a irmã postou uma fotinho que a gente estava lá na outra igreja, lá numa festa, acho que foi junina, né? Foi uma das últimas fotos que tinha ali. E ele vai, você lembra, rapaz? Olha, eu nem sabia que logo depois daquilo eu ia estar aqui. Mas olha, eu me lembro do que você fez por mim, eu me lembro do teu cuidado, eu me lembro das suas palavras, eu lembro da tua oração por minha vida. Vem cá, meu amigo, estamos juntos agora na glória. Esse é o tesouro que nós temos no céu. Por isso que quando você morre eu fico feliz, porque você me ouve. Eu tenho certeza que você é o meu tesouro lá no céu. Você está entendendo isso? Para mim, o meu tesouro no céu é você. É o que eu invisto na sua vida. Não só invisto com palavras, mas invisto com o meu dinheiro. Porque a Bíblia diz que eu tenho que usar o meu dinheiro. Além de usar, na verdade, o dinheiro, a Bíblia ensina a gente a usar o dinheiro assim. O meu dinheiro, ele deve servir para sustentar a minha família, e para abençoar a vida dos meus irmãos. Você sabia disso? O dinheiro não foi feito só para você. O dinheiro que Deus te dá, Ele não dá só para você. Não, olha, isso aqui é para você. Gasta tudo, ou guarda tudo, acumula tudo isso. Sobrou, acumula. Deus te dá dinheiro para que você sustente a sua família, e depois de sustentar a sua família, você ajude o teu irmão. Tem Jesus ele fala em certo momento, que ele está falando do sustento ministerial, e ele fala assim, não se ata, né? Não se fecha a boca do boi que debulha. E ele está falando do boi que debulha, era aquela roda de pedra assim, que para transformar o milho em farinha. Então tem duas pedras assim, e aí o milho vai caindo no meio, e as pedras vão virando assim, e vai moendo o milho, né? Ou tirando o milho também da espiga, né? A maneira de tirar da espiga também é o mesmo, né? Eles abrem a pedra, e tinha duas pedras que fazia esse trabalho, e essa pedra virar, eles tinham um cabo assim comprido, e colocavam um boi, e o boi ficava andando assim em volta, né? E o milho ia entrando lá, ia sendo debulhado, e o milho ia sendo feito, e de vez em quando caía um pouco de milho no chão, e o boi parava e comia aquele milho. E aí o que os muquiranas dos judeus faziam? Punha uma focinheira no boi, para ele não comer o milho que caía. E aí Jesus fala assim, não pode fazer isso. O milho quando cai no chão, tem que deixar o boi comer. Se o boi quiser comer o milho que cai no chão, tem que comer.
O milho que cai no chão é para o boi. E da mesma forma que o milho que cai no chão, o boi tem que comer, e aí ele está falando do sustento das pessoas que trabalham na obra de Deus, né? Aquele que trabalha na obra de Deus também, se ele trabalha na obra de Deus, ele também pode comer daquilo que é da obra de Deus. Mas isso também me ensina exatamente isso que nós estamos falando. Ora, Deus ele nos dá parte do nosso salário para nós trabalhar, para nós conquistar as coisas da nossa vida, para nós vivermos, sobreviver e viver com aquilo lá. E Ele dá a mais para que a gente possa ajudar o irmão que está necessitado. O irmão que está necessitado. Muitas vezes um irmão nosso que está ao nosso redor. E esse é o maior tesouro. É a gente entender que esse é o maior tesouro. A gente poder ajudar o próximo. É maravilhoso isso, não é? É maravilhoso. Mas não ajudar o próximo como hoje, né? Que você dá e... Olha aqui, irmão, pega aí, tó. E põe no Instagram, põe no Facebook. Jesus diz assim, viu, você já ganhou o seu galardão aqui na terra. Se você ganhou joinha, aplauso, você já ganhou o seu galardão. O seu galardão é joinha, então você ganhou joinha. Agora, se você quer ganhar no céu, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita. Ou o inverso, né? Que a tua mão direita não saiba o que faz a tua esquerda. Ou seja, que quando você der, faça as coisas em silêncio, ninguém precisa ficar sabendo. É só você e o seu irmão. E você juntou tesouro no céu. Você entende como é tesouro no céu? Está começando a clarear a tua visão sobre o que é tesouro no céu? Lembra? Nós não podemos esquecer disso. Pensa na história do jovem rico, por exemplo, né? Aquele jovem rico, ele viu Jesus andando para lá e para cá e fazendo maravilhas e tal. E Jesus fala desse jovem rico, olha, de repente o jovem rico vem para Jesus e fala assim para Jesus, olha, o que eu faço para te seguir, né? O que eu posso para ficar com você, mestre? Eu quero te seguir. E ele era um jovem que tinha recebido muitos bens, porque os seus pais morreram e tudo mais, e ele herdou muita herança, ele tinha muita herança. Jesus fala assim, olha, a palavra de Deus diz que você deve seguir a lei de Deus e fazer as coisas, e ele falou, olha, eu sigo a lei de Deus, eu sou honesto, eu faço as coisas bem feito, tudo que a palavra de Deus fala para fazer, eu faço. E aí Jesus não falou para ele, não, você não faz. Jesus concordou, é verdade, você faz, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E aí diz que o moço abaixou a cabeça, ficou triste e foi embora. E aí Jesus explica aquele texto que as pessoas não entendem. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí os discípulos falam, mas então é impossível entrar alguém no céu, porque para passar um camelo no buraco de uma agulha, é impossível, então é impossível entrar um rico no céu. Jesus fala, sim, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus ele consegue fazer o rico entrar no céu, porque para ele não tem impossível. Mas aquele jovem com as suas finanças, ele tinha acumulado. E o que Jesus ele não quer que você venda tudo e fique pobre, não é isso. E siga ele, que Jesus só ama os pobres. Tem um evangelho que chama Evangelho da Libertação, ele é pregado geralmente pelos católicos. Esse evangelho da libertação, ele é muito pregado pelos católicos, pelo PT, né? O pai dele aqui no Brasil é o Boff lá, como é o nome dele? Leonard Boff. Leonard Boff é um alemão naturalizado brasileiro, e ele dissemina no Brasil, tem vários livros escritos, eu tive que ler esses livros dele, e ele ensina sobre a teologia da libertação. Não é libertação de expulsar demônio, teologia da libertação do pobre, da escravidão do rico. E ele diz assim na sua dissertação, que Jesus veio para os pobres, para libertar o pobre do rico. Então você tem que tirar do rico para dar para o pobre. E aí eu fiz uma pergunta para o meu professor, olha, primeiro que eu já não gosto do PT, muito menos da teologia da libertação por causa do PT, né? Que no Brasil só assaltou e roubou, o socialismo só destrói, como a gente vê que só destrói o mundo. Se você é socialista é problema seu, mas eu não tenho nada com o socialismo, porque a gente vê a destruição que o socialismo causa. E eu disse assim, mas eu não entendo o evangelho da libertação. Porque se o evangelho da libertação está dizendo que Deus não é o Deus dos ricos, não é o Deus dos ricos, Ele é Deus dos pobres, e você vai libertar o pobre da pobreza, significa que você vai dar para o pobre dinheiro.
e vai libertar ele da pobreza. Bom, imediatamente, ele libertado da pobreza, ele deixa de ser de Deus. Ou eu estou errado? Então Leonardo Boff é um bofe. Não é um bofe? Essa teologia da libertação, ela é ridícula. Ela é ridícula. E é muito... Sabe o país que ela é mais disseminada? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. O brasileiro adora essa teologia da libertação. As igrejas católicas abraçaram isso, porque a teologia da libertação fala de você ir lá na favela e pegar o pobre, porque Jesus veio para os pobres e não para os ricos. E não tem problema ajudar o pobre, não é isso. Né? Mas os ricos também podem aceitar Jesus. E Jesus nunca falou para você tirar do rico e dar para o pobre. Ele nunca falou isso. E a gente pode, sim, no momento de luta e dificuldade, fazer que nem a igreja primitiva lá, vendia as coisas e distribuía entre os irmãos, para que todo mundo ficasse, né, com os bens, para que ninguém sentisse falta de nada. Como Paulo, ele fazia coleta, né, para a igreja. Nós vimos lá, já em pregação que eu fiz, né, a igreja de Filipos, né, dando oferta a Paulo, para que ele pudesse levar para outras igrejas que estavam passando necessidade. Não há problema nenhum fazer esses trabalhos sociais, não há problema nenhum nisso, nenhum nisso. Mas nós temos que entender que Jesus veio para todos, para salvar a todos, para transformar a vida de todos nós, ricos e pobres, ricos e pobres. E não há distinção de pessoas para Jesus. Então, o jovem rico, Jesus ele deixou bem claro para aquele jovem rico, que se ele continuasse com o foco da vida dele, nas riquezas que ele tinha, em tudo que ele tinha, ele não conseguiria ser liberto daquilo que Deus tinha para ele. Ele não podia ser liberto para entrar naquilo que Deus tinha para ele. Jesus diz, se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então, tesouro no céu nós ganhamos quando nós investimos na vida das pessoas. E aí você vem e siga-me, né? Jesus ele mostra para nós que a forma de ganhar tesouro no céu é essa, é nos relacionamentos que nós desenvolvemos, é na ajuda que nós damos uns para os outros, é na necessidade quando nós socorremos o nosso irmão. E aí Jesus fala, aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Isso é fato. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Aí está o teu coração. Tem gente que vira muquirana, né? Gente que vira muquirana, quando tem dinheiro, fica muquirana e não consegue ajudar e abençoar ninguém. Tem gente que não consegue ser bênção na vida de ninguém, tem posse, tem como ajudar, mas não ajuda de jeito nenhum, porque tem um coração duro pelas finanças. E olha, Jesus ele mostra que só tem uma maneira de se libertar de mamon. Mamon, Jesus trata o dinheiro, nós vamos ver lá no final, Jesus trata o dinheiro como uma entidade, ele trata como uma potestade, que as finanças são como uma potestade em nossa vida, como um demônio, como um Deus demônio em nossa vida. E precisa ser liberto. Ele diz assim, ninguém pode servir a Deus ou a mamão. Ninguém pode servir a Deus e o dinheiro, ninguém pode servir os dois. Ou você serve um, ou você serve o outro. E na verdade, se você serve o dinheiro, você se torna escravo do dinheiro. Escravo do dinheiro. O dinheiro te escraviza, você sabia disso? E você tem e quer mais, você tem e quer mais, você tem e quer mais, e você não consegue abrir mão, você não consegue dar para ninguém, você não consegue ser caridoso, você fica insensível à dor do outro. Todo mundo pensa assim, viu, eu trabalhei para conquistar, que você conquiste também, né? Se eu trabalhei para conquistar, você... Não, a pessoa está passando porque é vagabundo. Jesus não quer saber disso. Ele quer saber do cuidado que você tem com seu irmão. Ele quer que você entenda as diferenças. Paulo ele já deixa bem claro para nós, ele fala assim, e nós entendemos, ele fala assim, olha o que Paulo fala, olha, os irmãos têm que trabalhar, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Era isso que ele falava, Paulo falava. Paulo falou, nós temos que trabalhar para ter as coisas, nós temos que lutar, porque a igreja que Paulo fala isso, a igreja estava assim, não, a gente não precisa mais trabalhar, porque Jesus vem vindo, Jesus vai voltar, vamos ficar todos aqui sem trabalhar, todo mundo vende tudo, a gente distribui, a gente vai comendo até acabar, porque Jesus já está voltando, e a gente vai para o céu. E aí Paulo fala, não, cada um pega a sua, vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar. E se você não quiser trabalhar, você também não deve comer. Não deve comer. Quem não trabalha não pode comer. E quem trabalha tem o direito de comer. Paulo deixa isso bem claro, não é verdade? Paulo, ele deixa isso bem claro. Onde está o teu coração, ali está. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Jesus, ele não condena a gente
não está condenando a gente para trabalhar e conquistar as coisas. Não tem problema trabalhar e conquistar as coisas, mas colocar o nosso coração em uma busca desenfreada por riqueza, como objetivo em sua vida ser somente recolher e ter e não confiar em Deus. O perigo da prosperidade é a avareza, a insensibilidade, o medo, a arrogância. É esse a doença que a prosperidade traz sobre as pessoas, é a avareza, insensibilidade, medo, arrogância. É isso que causa mal. É isso que Jesus fala, você tem que se libertar. Então, a única forma de se libertar do Deus Mamon é entregando tudo que você tem e depender de Deus. E falar, agora é Deus. E como as riquezas são transitórias, não é verdade? Elas passam. Se você não fizer isso, o próprio tempo vai fazer você ficar sem nada. E aí você vai falar, não, vou ter que depender de Deus mesmo. E aprender a depender de Deus assim, eu acho que é a pior maneira que tem. Não é mais fácil a gente aprender a depender de Deus tendo dinheiro? Não é melhor? Eu já falei semana passada, a gente vai ter que apanhar para aprender. Não é mais fácil aprender a depender de Deus e mesmo assim ter dinheiro? Não tem problema. Ele falou que não tem problema a gente ter dinheiro. Mas tem problema eu ter no dinheiro a minha confiança. Eu ter no dinheiro a minha confiança, eu ter nos meus bens a minha confiança, significa... Eu vou contar uma coisa aqui, a Carla, não fique brava, eu vou explicar, se você não entender, pergunta, viu, Carla? A Carla trabalha com finanças e é uma pessoa que eu respeito muito por isso, né? Ela e a Adriana, por favor, Adriana, entenda, se não entender, me pergunte, eu respondo com todo amor e carinho, né? Até porque eu acho que é algo bem pessoal meu com Deus também. Elas estão tentando me ajudar, e o pastor Semolini também, que é meu amigo, a me preparar para a aposentadoria, né? Eu tenho 50 anos e eu trabalhei bastante com carteira registrada, mas eu nem sei quanto tempo eu tenho de carteira, quanto tempo falta para aposentar, eu não sei, nunca olhei isso aí. E agora com essas mudanças na aposentadoria, né? As pessoas estão preocupadas. E eu comecei, o Semolini começou a pegar no meu pé, pastor Semolini, ele estava com a gente lá no acampamento hoje cedo, e ele ficou no meu pé, eu conversei com a Carla e a Adriana tentaram me ajudar, e eu fui assim, né, porque eu ainda não estava entendendo bem essas coisas, eu comecei a orar e falar para Deus, e falar com Deus, e eu acho prudente você se preparar para a aposentadoria, entenderam? Eu acho prudente você se cuidar para que você tenha uma velhice boa, mas a minha velhice está nas mãos de Deus. A minha. A sua é problema seu. A minha velhice está nas mãos de Deus. Eu gostaria de, até quando eu conseguir ir no banheiro sozinho, tá por aqui, ele vai me sustentar, eu tenho certeza. Depois que eu não conseguir ir no banheiro sozinho, ele pode me levar, que tá ganho, tá tudo ganho. Paulo falava isso, não falava? Viu, está ganho, se eu estou aqui, eu sou de Deus, se eu estou lá, eu sou de Deus, e tudo para mim é Deus, e se eu estou aqui é bom, e se eu estou lá também é bom, e tudo é bom, com Deus tudo é bom, tudo é bom. Então, estou ouvindo uma musiquinha? Vocês estão ouvindo uma musiquinha? Ah, é você? Você assusta, rapaz. Senhor, és tu, Senhor, é agora. Estou indo para o céu, estou ouvindo um anjo tocando aqui. Meu Deus do céu. Eu até arrepio agora na coluna. Eu quero ir, mas calma, Senhor. Tem umas coisinhas aí para fazer. Não, mas pode ir, pode, não tem problema. A gente entender que o nosso futuro pertence a Deus. Você consegue entender? Não tem problema fazer aposentadoria, plano de aposentadoria, se planejar. Não é pecado, não tem problema. Mas quando eu questionei Deus para a minha vida sobre isso, Ele disse, da tua vida cuido eu, da tua vida cuido eu. Você acha que eu não me preocupo? Claro que eu me preocupo, mas eu aprendi a confiar em Jesus. Eu aprendi a confiar em Jesus. Ele me sustentou até hoje, eu sei que Ele vai me sustentar ainda muito mais, né? Ele me tirou da empresa e mesmo com medo eu saí, e Ele falou que me sustentaria, Ele me sustenta até hoje. Nunca faltou nada para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Nunca faltou nada. Absolutamente nada faltou em minha vida. Porque sempre que eu clamei, Ele agiu poderosamente em minha vida. Sempre. É entender que as riquezas de Deus são superiores. E as riquezas que nós nomeamos como riquezas aqui na terra, para Deus nada é, nada é. E que Deus
Deus acha em nós isso irritadiço. Isso irrita Deus, saber que nós depositamos nas finanças, que são passageiras, a nossa confiança. Quando nós tínhamos que depositar a nossa confiança em Deus. Em Deus. Ai, meu Deus. Nós só falando da primeira dialética. A segunda dialética. Eu vou avançando aí, tem 10 minutos, né? A segunda dialética. Como você quer ter o teu interior? A primeira dialética é as coisas aqui da terra ou do céu? Eu prefiro ter um tesouro aqui na terra ou um tesouro no céu? Como que eu conquisto um tesouro no céu? Essa é a primeira dialética. A segunda é, você quer ter o seu interior, o que você quer ter no seu interior? No versículo 22 e 23, ele diz, no versículo, perdão, 22 e 23, diz, são os olhos lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. O que Jesus está dizendo aqui é o que você quer dentro de você. Esse texto trata de como nós percebemos as coisas ao nosso redor. A visão, os olhos, são a luz de todo o corpo. Os valores que nós damos às coisas depende de como nós percebemos esse valor. De como nós percebemos esse valor. Outro dia eu falei aqui, eu tenho sido tão abençoado por Deus, que eu posso dizer para o irmão com certeza, R$100 não é problema para mim. R$100 não é problema para mim. Mas outro dia eu vi um irmão que ele passava 2 semanas cuidando da sua família com R$100. 2 semanas com R$100. R$100 você vai almoçar num restaurante aí, já era. Né? Você vai comer um japa, já era R$100. Qual é o valor que nós damos para as coisas? Se você não entendeu, eu vou te dar um outro exemplo. Eu gosto de peixe. Tem um aquário aqui em cima, né, marinho, de peixe do mar, porque eu amo peixe. Eu tenho um grandão em casa lá, lindo, coisa mais linda do mundo. E eu sou apaixonado por isso, porque isso me remete a Deus. Eu acho que cada um tem sua ideia aí, né? Isso me remete a Deus. Quando eu olho para aqueles peixes, eu vejo Deus. Não que eles sejam Deus, mas a beleza de Deus em ter feito tudo aquilo. Então, para aquilo, para mim, é muito importante. Eu não sei quanto que você está disposto a pagar por um peixinho de aquário. Quanto que você acha que vale um peixinho de aquário, Márcio? Quanto você está disposto a pagar por um peixinho de aquário? R$2? R$5? R$5. Tem peixes de aquário que custam R$3.000. Aqueles peixinhos que estão lá em cima, aquele azulzinho que morreu, que as crianças assustou, ele custa R$650. Aquela Dory que tinha lá em cima, ela morreu, porque as crianças ficam batendo no vidro. A gente põe lá, não bata no vidro, mas a criança bate no vidro. E aquele peixinho tem problema no coração, porque ele é sensível, né? O Rolando, também aquarista, sabe. E o peixinho morreu. R$650. Você pagaria R$650 por um peixinho? Ele não pagaria. Pergunta se eu pagaria. Se eu tivesse 3.000, eu pagava 3.000 por um peixe. Porque aquilo para mim tem valor, tem importância. De repente, sei lá, o Felipe não pagaria R$1.000 por um peixe. Mas por um violão, R$1.000 é pouco. É pouco R$1.000 por um violão, não é? 24 mil um teclado. Desse aí. Você compraria um teclado? Compraria um teclado, mas não compraria um peixe. Isso é valor. Valor é o que nós atribuímos, é diferente do preço. Valor é aquilo que nós atribuímos à coisa. E o que Jesus está falando para nós, ele não está tratando aqui de preço, ele está tratando de valor. Qual o valor que você dá para o dinheiro? Qual é o valor? R$100 não é R$100 para todo mundo. R$1.000 não é R$1.000 para todo mundo. Tem um valor para cada pessoa. R$1.000 para ele é uma coisa, R$1.000 para você é outra coisa, R$1.000 para você é outra coisa, R$1.000 para mim é outra coisa. Não é verdade? É questão de valor. E aí Jesus ele trata nisso sobre os nossos olhos
ele fala exatamente sobre como nós percebemos esse valor ao nosso redor. Os olhos serem a lâmpada do corpo significa que os olhos são acesso para o conhecimento e a percepção da necessidade que nós temos de ajudar os nossos irmãos, a percepção que nós temos que as nossas finanças não são nada, que você pode viver com R$100 e pode não viver com R$10.000. Tem pessoas que ganham R$10.000 e vivem dura, sem dinheiro. Se você pedir dinheiro, não tem dinheiro para pegar um Uber, e o salário é R$10.000. Tem pessoas que ganham aí 2 salários mínimos, que eu não sei nem quanto que é, 2 salários mínimos, acho que uns R$2.000. E essa pessoa, se você vai lá, ela tem dinheiro, ela vai, ela paga lanche para as pessoas. Eu lembro do Anderson, ele não está aqui, eu posso falar dele. O Anderson era líder dos jovens, e teve uma época que eu sou pastor, sou amigo dele, eu sei, ele passou muito apertado. Ele perdeu uma loja, ele tinha uma loja de material de construção, e as pessoas não pagavam ele, dava calote. Ele tinha um coração bom, ele vendia para todo mundo fiado, e as pessoas sumiam, desapareciam, e ele quebrou a loja por causa disso, porque ele era bonzinho demais com as pessoas. E eu me lembro que ele estava sem dinheiro, ele tinha um mínimo. Mesmo assim, ele vinha aqui nos jovens, ele era líder dos jovens, ele levava os jovens para comer lanche, e ele pagava lanche para os jovens que não tinham dinheiro. E eu ficava pensando assim, como ele consegue pagar lanche para os jovens que não têm dinheiro, se ele não tem dinheiro? Se ele não tem dinheiro para isso. Mas aí nós temos que entender que o que ele tinha era muito mais do que qualquer um outro tinha, porque o que ele tinha servia o próximo. E Deus fazia aquilo se transformar num valor muito maior na vida dele. Muito maior na vida dele. Você consegue compreender isso? Você consegue enxergar isso? Os olhos são as lâmpadas do corpo, da percepção. A palavra olho bom aqui significa olhos retos, sem estrabismo, sem uma visão distorcida, sem uma visão dupla, mas uma visão focada. Na verdade, olhos bons, a palavra bons em grego, ela significa olho reto. Olho reto. Ter um olho reto, um olho que tem objetivo, um olhar com objetivo. O que Jesus está dizendo aqui, se o teu olhar tem objetivo, você tem um olhar bom. Se o teu olhar não tem objetivo, teu olhar é ruim. Se quando você olha para as finanças não há objetivo nisso, não há um objetivo verdadeiro, teu olhar é ruim para as finanças. Mas se o teu olhar para as finanças tem um objetivo, você tem um olhar bom para as finanças. Os olhos são as lâmpadas do corpo. O resultado da visão distorcida para nós é a mesma coisa. É medo, insegurança, é egoísmo, é sensibilidade. Você lembra aquele Senhor dos Anéis, né? Tinha um menininho lá, como que chama aquele bichinho lá? O Sméagol. Eu não sei quem assistiu, todo mundo assistiu o Senhor dos Anéis ou não? É um filme aí bem legal, né? Pode assistir que é legal, tem 4, 5 filmes, né? Que parece que não acaba mais, mas é um filme muito bom de se assistir. E tem um homem, que ele era um homem, e por causa de um anel de ouro, ele se transformou num demônio. De tanto que ele amava aquele anel de ouro, ele se transformou num demônio por causa do anel, do amor que ele tinha no anel. Ele falava, meu precioso, né? Quem assistiu o filme lembra, meu precioso, meu precioso. E ele não comia, não bebia, ele só queria aquele anel, e as pessoas se matavam por aquele anel, porque aquele anel era precioso para eles. Você entende? A visão que nós temos que ter é uma visão das coisas diferente. Eu posso ter bens, eu posso ter dinheiro, eu posso ter carro, eu posso ter finanças, eu posso, mas elas têm que ter um objetivo, elas têm que sustentar a minha vida, elas têm que dar condição para a minha vida e para a minha família viver, e ela tem que abençoar a vida dos nossos irmãos. Eu já dei o testemunho do pastor Semolini. O pastor Semolini sempre ensinou isso. Ele é um homem de Deus e eu o admiro por conta disso. O pastor Semolini não é, em hipótese nenhuma, um homem rico, mas ele sempre falava para mim, pastor Júnior, eu ganho meu salário, 10% eu dou de dízimo e oferta na igreja, e 10% eu guardo no banco, não para viajar, para ajudar os meus irmãos. E ele ia guardando no banco lá. E eu lembro que muitas vezes as pessoas da igreja precisavam de ajuda, e ele ia lá e ele tinha sempre um dinheirinho para ajudar o irmão que estava necessitado. E ele sempre tinha um dinheirinho no bolso para ajudar um irmão que precisava de socorro naquele momento. Porque ele guardava 10% do salário dele para ajudar alguém quando alguém precisasse disso. Para mim, eu chamo isso de visão. Ele tem visão sobre finanças. Ele sabe o que é ter visão sobre finanças. Eu vou falar mais do Semolini porque eu amo ele, é meu amigo.
ele estava com ele de manhã, ele tem a esposa dele, tem o filho dele que mora lá com ele, tem a filha dele que casou, a Jéssica, e agora está grávida aí, de primeira mão, falou hoje para mim, toda feliz que está grávida. Tem a sogra dele, a dona Odete, a dona O, e tem a dona G, que é a dona Geni, que é a mãe dele. E ele cuida de todo mundo dentro da casa dele. Todo mundo, ele cuida financeiramente de todo mundo. Você vai lá na casa do pastor Semolini, te convido para ir lá, vai na minha também, tá? Mas vai lá na dele, tomar café com ele, comer o que a Nice faz. Ele tem uma mesa de madeira que acho que tem 12 metros de comprimento, que é para caber mais gente. Acho que cabe 8 cadeiras de cada lado da mesa dele. Ele falou, eu comprei essa mesa porque essas mesas pequenas não cabe gente, né? Eu gosto de gente aqui em casa comendo. E ele sustenta uma família gigante. Ele sustenta todo mundo, sustenta o filho, sustenta a sogra, antes sustentava o pai dele também, que faleceu, sustenta os filhos, os genros, sustenta todo mundo lá. Se você for lá, ele sustenta você também. Eu estou quase querendo ser adotado por ele. Porque ele tem visão de finanças. A visão dele sobre o que ele tem é: tudo que eu tenho vem de Deus e é para Deus. Eu posso usar parte disso para cuidar da minha vida, mas tudo que eu tenho vem de Deus e é de Deus. Não somente 10%, mas tudo. Ele permite que eu use parte desse dinheiro para cuidar da minha vida. E eu tenho que separar parte para ajudar o meu irmão também. Porque essa é a vontade de Deus. Quando Jesus fala aqui sobre visão, Ele está falando sobre isso. O que você quer ter dentro de você? Se os teus olhos são bons, você olha para as coisas e você vê com clareza. Você se compadece, tem compaixão, você quer ajudar, você não tem medo de pôr a mão no bolso e ajudar as pessoas. E aí você constrói um tesouro no céu, às vezes sem nem saber. Mas se os teus olhos são ruins, você não consegue enxergar a dificuldade do outro. Você só vê a sua dificuldade, Por isso que muitas vezes nós temos que, sei lá, as pessoas falam assim, a gente precisa ir em lugar onde as pessoas são pior, né? Você precisa ir em lugar onde as pessoas são muito pobres. A gente foi para o Piauí, quando eu fui para o Piauí, eu fiquei olhando aquilo lá, meu Deus, como a gente é rico aqui. Eu fui visitar meu sogro uma vez lá no Recife, e eu vi aquelas pessoas que moram em Tupanatinga, quase 1000 quilômetros longe de Recife, e elas ficam doentes, elas têm que pegar um ônibus da prefeitura, ônibus desse normal, que nem aqui o Vila Cristo, para andar 800 quilômetros, para chegar no hospital, para pegar uma senha e ficar 2, 3 dias esperando atendimento para passar no hospital. Eu me dá uma dor de barriga, eu vou no São Vicente aqui, sou atendido em 2 horas, ainda reclamo que esperei. Quando eu voltei de lá, eu falei, como isso aqui é abençoado, como nós somos ricos aqui, como eles são pobres lá, como a gente é rico aqui. E às vezes é para a gente ter uma noção de que os nossos olhos estão cegos, que há trevas nos nossos olhos. Nós precisamos sair fora para enxergar a realidade em outros lugares. E aí quando você volta, você fala, meu Deus, como eu não consegui enxergar o quanto eu sou rico, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor me abençoa, o quanto eu tenho bênção o tempo todo Deus é bom para mim, e eu nunca consigo perceber isso. Meus olhos são cegos. E aí Jesus diz, e se a luz que há em ti são trevas, grandes trevas serão. Jesus está falando aqui sobre finanças. Pode olhar, está no meio de finanças. Ele não está falando de enxergar a vida espiritual. Não, ele está falando de enxergar como você enxerga as finanças, como você enxerga o sustento de Deus na sua vida, como você enxerga como Deus quer que você trabalhe com o dinheiro que Ele te dá. É sobre isso que Jesus está falando aqui. E é essa a pergunta que eu quero fazer. Como você quer ter o teu interior? Um olho bom ou um olho mau? E aí eu vou encerrar. Hoje, depois eu vou continuar semana que vem, no versículo 25 até o 34, porque eu acho que é de muita importância, amém? Então eu vou encerrar hoje aqui com esse último versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, que é a última dialética, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus apresenta as riquezas como essa entidade opositora a Ele, como algo que é oposto, que se assenhoreia da gente, que nos escraviza. As finanças fazem isso.
nós não podemos ter dois senhores. Na psicologia, a psicologia fala de dupla personalidade. Uma alma dividida é uma alma enferma, frustrada. É uma alma que perde a concentração, uma alma que não consegue ter foco em nada. E Jesus diz: não podeis servir, não podeis servir. Não há uma posição neutra. Olha o que ele diz: ninguém pode servir dois senhores. Não há uma posição neutra, não há uma parte em cima do muro. Ou você serve a Deus como seu Senhor, ou você serve as finanças como seu Senhor. Não há uma posição neutra. Não, eu sou neutro. Não sirvo a Deus e mais não sirvo as finanças. Não. Ou você serve a Deus, ou você serve as finanças. E Jesus nos mostra isso, que o que não está inteiramente com Deus, em seus fins práticos, está certamente com o inimigo. Se as trevas que há em ti, se a luz que há em ti são trevas, então as trevas ocupando o teu interior, ela não pode ter o mesmo espaço que a luz. Se as trevas elas estão ali, a luz não está. E se a luz entra, as trevas se dissipam. E é impossível servir a Deus e as riquezas, porque essas duas coisas são irreconciliáveis. Os que servem as riquezas são escravos das riquezas e se tornam egoístas. Em Romanos está escrito: não sabeis vós que oferecendo alguém como escravo para obedecer, vos tornai-vos escravos daquele que obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja a obediência que conduz à justiça. E Paulo deixa bem claro: ou nós servimos a Deus e somos servos de Deus, ou nós somos servos do diabo, ou somos servos das riquezas, ou somos servos das coisas que há no mundo. Em João diz assim: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas tudo isso é do mundo. E nós não podemos amar o mundo. Jesus ele deixa claro para nós. O crente ele tem que aprender que nós temos que ter uma visão diferente sobre as finanças, que nós temos que crer em bens maiores, em coisas maiores, que o dinheiro é só um meio que nós temos para alcançar aquilo que Deus tem para nós. É um meio que Deus tem de trabalhar em nossa vida. O dinheiro não é tudo. As riquezas não são tudo. Nós não podemos correr a vida inteira atrás das riquezas. Não vai dar tempo aqui de falar do próximo capítulo, porque é a próxima pergunta. A primeira pergunta, Deus fala para nós assim: quem é o teu Deus? Onde está o teu coração? Está o teu tesouro. Se o teu coração está aqui no céu, se o teu tesouro está aqui no céu, você está pensando em mim e eu sou o teu Senhor. Ele diz: olha os teus olhos, se há luz em você é porque eu sou teu Deus, e se há trevas é porque você não tem nada comigo, não é? E agora no final ele diz assim: você tem que escolher entre mamon ou eu. Você tem que escolher entre eu ou o dinheiro. Você tem que servir a mim ou servir ao dinheiro. Mas ele não deixa essa escolha parada. Ele fala: o que você quer escolher? E a segunda pergunta importante que ele faz para nós, que continua no versículo 25, que a gente vai ver a semana que vem com certeza, ele faz uma outra pergunta: como você pretende viver a sua vida? Como você decide viver a sua vida? A tua decisão de como você decide viver a sua vida é a forma que vai mostrar se você é de Deus ou se você não é de Deus. Não são as suas palavras, mas é a tua decisão de como você decide viver. É isso que vai mostrar se você serve a Deus ou não. A semana que vem a gente vai ver isso. Então, hoje eu quero que você se lembre, que eu só vou recapitular semana que vem, para os irmãos que não estiveram aqui, eles possam se lembrar das 3 dialéticas, né? Primeiro, céu ou terra? Você quer ter os seus bens aonde? E Jesus já alerta: onde está os seus bens, está o seu coração. Aonde você quer ter o teu coração? No céu ou na terra? Nas coisas do céu ou nas coisas da terra? Jesus pergunta isso para nós. Ele diz: o que você quer ter no teu interior? Você quer ter luz ou trevas? Então você quer ter olhos bons ou ruins? Você tem que escolher. E ele fala: tem mais uma escolha. Você quer escolher a Deus como seu Senhor ou a Mamon como seu Senhor? É outra escolha. E aí no versículo 1 do capítulo, no versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Ele diz: por isso eu vos digo. E tem tudo a ver com o que ele ensinou aqui. E aí nós vamos ver isso na semana que vem. Amém? Fique em pé, eu quero orar por sua vida. Eu quero que você faça boas escolhas.
Eu desejo que haja luz em ti. Eu desejo que o teu tesouro esteja lá no céu, como eu tenho trabalhado para que o meu também possa estar lá, firmado na glória, na eternidade. Que os nossos irmãos sejam os nossos tesouros, que aqueles que nós falamos juntos sejam os nossos tesouros, que o nosso amor, nosso entendimento, que o nosso cuidado com o próximo possa fazer com que possamos acumular tesouros lá no céu, e um dia nós vamos chegar lá e nós nem vamos acreditar de tantas coisas maravilhosas que nós acumulamos naquele lugar, né? Porque Jesus tem nos ensinado que a nossa escolha seja a mais verdadeira possível, que possamos escolher todos os dias de manhã, escolher a Deus e dizer a Deus: eu escolho sim viver contigo, Senhor. Viver contigo é a melhor coisa que pode ter acontecido em minha vida. Eu escolho sim seguir a sua vontade, Senhor. Eu escolho sim servir a ti, Jesus, e mais ninguém, mais nada, só a ti. É isso que Jesus quer que nós possamos fazer, em nome de Jesus. Feche os olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos entender a tua palavra, que nós possamos compreender o teu querer, que nós possamos, Senhor, viver a tua verdade, a tua palavra, Senhor, que possamos crescer a cada dia em todas as coisas que o Senhor tem para nós, ó Deus, e assim possamos prosseguir. Eu te peço, ó Deus, que possamos ser muito mais do que vencedor em todas essas coisas, ó Deus. Que aprendendo da tua palavra nós possamos obter a paz que a tua palavra nos traz em nosso coração, Senhor, aprendendo a depender única e exclusivamente de ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço, irmão, que você tenha uma semana cheia de bênçãos em nome de Jesus.